Apesar da escola teorizar e discutir sobre princípios e valores, ela os discute como conteúdos. Se eu venho de um paradigma fragmentado, onde o que me interessa é ensinar história, vou ver quanto de história o aluno sabe depois que eu lhe falei de história e o fiz ler um livro de história. E para mim, o aluno acaba aí. Não tem mais nada a ver comigo. Se o aluno sofre ou não, vem de boa família ou não, tem dinheiro ou não. Para o professor tradicional, o mais fácil é continuar fazendo o que fez durante muitos anos. Você quer ser medíocre a vida inteira? Ou o que aprendeu por tradição. Você já não é mais uma criança do ensino fundamental. Então ensinar vira simplesmente um processo de reprodução simbólico. Eu não quero ouvir uma mosca. Na Argentina, a imensa maioria das crianças neste momento diz que chato. Hoje é segunda e tenho que ir outra vez para a escola. Mas isso não é o pior de tudo. A imensa maioria dos docentes na Argentina diz o mesmo. Acredito que os professores atuais são filhotes do sistema. Não é que o professor nasça ou queira ser professor para ser bom ou mau. É o que o Estado lhe permite. Já chega! Vão ficar sem recreio! Ah, não. Não me diga que você tem problemas em casa. Como faço para educar a emoção dessas crianças, se no meu curso de formação de docente nunca me falaram uma só palavra sobre as emoções? Se continuarem falando, eu vou separar vocês, hein? Não quero que vá à escola para perder tempo. Não quero que tenha uma experiência ruim. Neste momento, um garoto de 8 anos passa na escola mais horas que um universitário na universidade. Não faz o menor sentido. Não há tanto conhecimento para aprender na escola. A escola, então, não é nem sequer o lugar de formação. É uma grande creche ou, como eu chamo, um grande estacionamento de crianças. Para mim são cárceres. Eu acho todas um horror. E pensar que crianças precisam ficar confinadas, que precisam de guardas vigiando para que não fujam. E então, cada vez mais as confinamos. Cada vez colocamos muros mais altos. Os muros podem ser de tijolos ou de árvores. De qualquer forma, são muros que isolam, separam. Eu quero que a escola seja, para ela, um espaço de crescimento pessoal. E não um lugar onde a adestrem para um futuro ensino médio, depois para uma universidade, depois para o trabalho e depois para o quê, né? Mas é muito mais fácil dizer, agora calem a boca. Agora abram o caderno. Agora peguem a caneta. Isso é adestramento para cães. Isso não é educação. Bom, na realidade, o que eles me dizem é que estavam pensando em ler esse texto na festa. É um rascunho, só isso. Não é rascunho, não. A gente vai ler o texto assim. Não, Do Martim. jeito que tá. Há palavras muito agressivas aqui. E a gente não pode se atacar gratuitamente. Olha, se vocês estão se sentindo atacados, tem um motivo. Não, peraí. Diretora, o que fizemos foi simplesmente fazer um dever que o professor passou. Alice, foi por isso que eu disse que era só um rascunho. Eles vão suavizar o texto, né? Não, a gente não vai suavizar nada. Mas... A gente vai ler exatamente Martim. como tá. Não dá pra suavizar. Não. Martim, isto, assim como está, é uma falta de respeito. Ah, desculpa. Esqueci que dizer o que pensa é falta de respeito. O fato é que quase ninguém sabe disso, mas a educação pública, gratuita e obrigatória foi inventada em algum momento da história. Antes não havia isso. A educação na antiguidade se distanciava muito do que entendemos hoje por educação. Na Atenas clássica, por exemplo, não havia escolas. As primeiras academias de Platão eram espaços de reflexão, conversação e experimentação livre.
a instrução obrigatória era coisa dos escravos. Por outro lado, a educação em Esparta era mais parecida com uma instrução militar. O Estado se desfazia daqueles que não alcançavam os níveis esperados. Havia aulas obrigatórias, fortes castigos e modelagem de conduta através da dor e do sofrimento. Antigamente, a educação estava nas mãos da Igreja Católica, pelo menos no mundo cristão ocidental. Foi só recentemente, no século XVIII, em uma época da história que se chama despotismo esclarecido, com certeza ouviram falar disso na escola, que se criou o conceito de educação pública, gratuita e obrigatória. A escola, como conhecemos hoje, nasceu no fim do século XVIII e começo do século XIX na Prússia. Com o objetivo de evitar as revoluções que ocorriam na França, os monarcas incluíram alguns princípios do iluminismo para satisfazer o povo, mas mantendo o regime absolutista. A escola prussiana se baseava na forte divisão de classes e castas. Sua estrutura, herdeira do modelo espartano, fomentava a disciplina, a obediência e o regime autoritário. O que queriam esses déspotas esclarecidos? Um povo dócil, obediente e que pudesse ser preparado para as guerras muito comuns nessa época entre todas as nações que estavam nascendo. Por exemplo, Catarina a Grande, da Rússia, chamou os enciclopedistas franceses para preparar isso mesmo. Diderot, um dos mais famosos, esteve lá para montar esse pacote formador, não de cidadãos, mas de súditos obedientes desses estados. As notícias do modelo educacional bem-sucedido se espalharam rapidamente e, em poucos anos, educadores das Américas e Europa visitavam a Prússia para se especializarem. Com o passar do tempo, o modelo se expandiu internacionalmente. Muitos países importaram a escola moderna com o discurso de acesso à educação para todos, elevando a bandeira da igualdade, quando justamente a própria essência do sistema provinha do despotismo, buscando perpetuar modelos elitistas e a divisão de classes.